Bom dia, turma. Hoje nós vamos fazer a área de uma pirâmide. Então, o que a gente precisa para calcular a área de uma pirâmide? A gente precisa da área da base dessa pirâmide e a gente precisa da área lateral, para depois a gente somar essas duas medidas e ter a área total da pirâmide. Então, quando a gente tem uma pirâmide, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a base dessa pirâmide. Então, aqui eu botei dois exemplos. Eu tenho aqui uma pirâmide de base triangular e uma pirâmide de base quadrangular. Então, como que eu calculo a área da base dessa pirâmide? Eu simplesmente pego e calculo a área da figura que está na base. Então, aqui, como é uma pirâmide triangular, a base dela é um triângulo. Então, para eu calcular a área da base dessa pirâmide, eu preciso calcular a área do triângulo. Aqui é uma pirâmide de base quadrangular. Então, para eu calcular a área da base dessa pirâmide, eu preciso calcular a área desse quadrilátero aqui, tá? Área lateral. O que é a área lateral? A área lateral ela é composta por esses triângulos aqui que ficam em pés em cima da base. Então aqui eu tenho três triângulos, eu tenho esses dois aqui da frente mais um de trás. E aqui eu tenho quatro, eu tenho esse e esse outro aqui de trás. Então, novamente, eu tenho que identificar que tipo de pirâmide é. Nesse caso aqui, eu peguei essa pirâmide aqui, triangular, e abri ela. Imagina que ela fosse uma caixa. Eu recortei ela, então ela tem três triângulos na lateral, que são esses três triângulos aqui que eu falei anteriormente, e o triângulo da base, que seria esse triângulo vermelho. Então eu tenho esses três triângulos aqui mais esse. Esse triângulo aqui ele não me interessa porque ele é o triângulo da base, então ele já foi calculado aqui. Agora aqui em verde tem os três triângulos aqui que ficam em pés. Então esses três triângulos eles vão compor a área lateral. Então como que eu vou fazer isso? Basta eu pegar a quantidade de triângulos que tem essa parte da pirâmide e multiplicar pela área desse triângulo. Então a área do triângulo sempre é base vezes altura sobre 2. Então você vai pegar a quantidade de triângulos, que nesse caso aqui é 3, e multiplicar pelas medidas da base vezes altura e dividir por 2. Para eu ter a área total, basta eu somar os dois resultados. Então eu pego o resultado da área da base mais o resultado da área lateral, que eu vou ter a área total da pirâmide. Então vamos partir para um exemplo para ser mais fácil da gente entender. Então aqui, ó, eu tenho uma pirâmide, tá? Uma pirâmide aqui que é quadrangular, tá vendo? Então eu tenho uma pirâmide quadrangular regular, significa que todos os lados são iguais, todas as arestas aqui da base vão ser iguais. Então eu tenho essa pirâmide. Então essa pirâmide ela tem medidas 6 por 9. Então aqui a aresta da base mede 6 e a aresta lateral mede 9. Como é que eu vou calcular? Então, primeiramente, a área da base, que aqui está sendo 1 quadrado, é lado ao quadrado, tá? Então, lado ao quadrado, eu vou pegar o 6, que é a aresta da base, que vai ser o lado desse quadrado, e vou elevar ao quadrado. Então, 6 ao quadrado, 36 centímetros quadrados. Então, já calculei a área da base. Já foi. Agora, para eu calcular a área lateral, eu vou precisar da altura desse triângulo, que ele não me deu aqui. Então eu vou lá no cantinho, fazer aquele teorema de Pitágoras e vamos calcular a altura. Então, ó, a figura que eu estou trabalhando é esse triângulo menorzinho aqui, 6 por 9. Só que, para eu usar o teorema de Pitágoras, eu preciso de um triângulo retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir esse triângulo no meio. Então, aqui, ao invés de trabalhar com 6, eu vou estar trabalhando com 3. Então, tem que dar uma corrigida aqui, ó. Que eu acidentalmente botei o 6. Então, vamos corrigir aqui na hora. Então, aqui, ó, eu vou ter 3 ao quadrado, que vai dar 9, tá? Que lembrando que é a metade do triângulo, então isso aqui vai valer 3. Então, aqui vai dar 9. 81 menos 9, que dá 72, tá? E a raiz quadrada de 72 vai dar, deixa eu ver, 4 raiz de 6.
porque vai ser 8 vezes 9. Deixa eu ver. Raiz de 8 vezes 9. Então aqui vai ser 4, que vai dar 2, 3, vai dar 6. Então dá 6 raiz de 2 centímetros. Então aqui eu vou ter 6 raiz de 2. E aqui eu vou ter que dar uma modificada, né? Já que o resultado ali estava errado, então aqui também tá. Então a gente modifica aqui. Modifica aqui também. Então a gente vai ter o número de triângulos que compõem a área lateral. Então, como é uma base quadrangular, então eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos. Então tá aqui, 4. As medidas da base e da altura. Então a minha base vale 6, igual a gente viu aqui. Base vale 6. A altura, como a gente calculou ali, vai valer 6 raiz de 2. Tá? Então a gente vai multiplicar. 4 vezes 6, resultado vezes 6. Então 4 vezes 6, 24. 24 vezes 6 dá 144. Então 144 raiz de 2. Divide 144 por 2, vai me dar 72 raiz de 2. Então essa é a área lateral. Então agora eu tenho a área da base e a área lateral. Basta eu somar as duas agora. Então aqui eu vou vir, substituir aqui porque estava errado, né? Então aqui eu vou ter 36 mais 72 raiz de 2 centímetros quadrados. Então eu posso deixar assim, porque o meu número tem raiz, ou então eu posso simplificar, que vai me dar essa resposta aqui. Então aqui, ó, eu vou ter, botando em evidência o 36, eu vou ter o 1, que é 36 dividido por 36, e vou ter 2 raiz de 2, que é 72 raiz de 2 dividido por 36. Então a minha área aqui pode ser tanto representada assim, como representada dessa maneira, tá?